Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E mesmo depois de grande, ele não se desviará dele. Mesmo depois de grande, ele não vai se desviar. Então eu falei sobre... Eu passei outro dia num semáforo e eu vi uma pessoa no semáforo e essa pessoa estava numa cadeira de rodas e com a perna amputada. E quando eu vi essa pessoa, eu lembrei dessa pessoa que ele tinha trabalhado comigo numa obra. Então eu tinha um empreiteiro que trabalhava junto comigo, a gente trabalhou junto em vários serviços, e esse rapaz era funcionário desse empreiteiro, trabalhava junto com esse empreiteiro. E logo que eu vi, eu lembrei do rapaz. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que quando eles saíam do serviço, a primeira coisa que eles faziam, depois de trabalhar o dia inteiro, tinha mais pessoas, tinha um outro rapaz também, que ele era muito forte, é um touro, o cara era muito forte, e eu lembro que eles iam pro bar beber, tomar cerveja, tomar uma pinga, eles iam pro bar, e eu lembro que eles competiam para ver quem bebia mais, eles competiam para ver quem bebia mais, e essas pessoas eles já chegavam e pediam um copo assim americano, aqueles copos de beber água, eles pediam um copo já cheio de pinga, eles já pediam o copo e tomava assim, virava na boca, e depois disso bebia, usava droga, enfim. Então, quando eu vi o rapaz no semáforo, eu fiquei triste de ver ele ali. Mas logo, o meu coração, o Senhor no meu coração, mostrou para mim na palavra que tudo que a gente semeia, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí a mensagem de ontem, que eu vou tentar falar alguma coisa para você hoje, fala sobre escolha. Que as nossas escolhas de hoje, elas vão refletir o que vai acontecer na nossa vida amanhã. A minha escolha de estar aqui pregando vai gerar um fruto físico e um fruto espiritual. Como eu poderia não estar aqui pregando, falar, eu não vou pregar, eu vou assistir televisão, não vou pregar, porque eu não sou obrigado a pregar. Eu não sou obrigado. Mas é uma escolha que eu fiz. Eu escolho pregar. E fazendo essa escolha, eu corro todos os tipos de riscos e de benefícios que essa escolha vai me proporcionar, vai me trazer, tanto para bem quanto para mal. O rapaz perdeu a perna, porque a droga e a bebida fez tanto mal para o corpo dele, e quando ele teve uma ferida na perna, a ferida não curava. E ele não conseguia abandonar o vício. E não curou, e foi ficando pior. O médico falou, tem que cortar a perna. Aí, ele ficou sem perna. Mas foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Então, como ele continua ainda bebendo, é uma escolha dele. Ele poderia parar com isso. Ele poderia parar com a bebida, ele poderia parar com a droga, mas é a escolha dele. O que eu quero dizer para você é que o livre-arbítrio nosso, ele nos garante escolhas. E Deus nos permite escolher. Ele nos permite escolher. E ontem eu falei assim, um versículo bíblico que diz assim,
Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. O filho, os nossos filhos, eles são os nossos filhos, eles foram dados a nós por Deus, para nós cuidarmos deles. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. E a melhor maneira de você cuidar de um filho é colocando ele na escola bíblica, é colocando ele na igreja, trazendo ele para a igreja. Não tem maneira melhor de você cuidar de um filho, porque ele vai crescer ali, ouvindo a palavra de Deus, ele vai crescer ali aprendendo a palavra de Deus, ele vai crescer ali ouvindo, fazendo amizades com as pessoas que estão ali dentro da casa do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, fala: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o pai e a mãe têm essa responsabilidade. A criança, ela não sabe. A criança, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe se guiar sozinha. Ela não sabe se guiar sozinha. Ela não sabe o que fazer. Mas nós, os pais, temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que guiar os nossos filhos. Nós temos que ensinar. E quantos de nós, a mãe falava assim: olha, filho, não anda com fulano, não vai em tal lugar. E muitas vezes a gente pegava e ia, muitas vezes a gente pegava e fazia justamente aquilo que a mãe falou para não fazer. E quantos de nós que não deu cabeçada, quantos de nós que não arrumou problema, quantos de nós que não sofremos consequências por desobedecer o pai e a mãe? Quantos de nós não foi parar em beira de abismo? Alguns de nós caímos em abismos. Por quê? Porque não obedecemos os nossos pais, obedecemos as nossas mães, que também é um mandamento, honrar pai e mãe. Mas eu digo assim, que a escolha de você criar o seu filho dentro da casa de Deus é uma escolha que amanhã não vai te trazer problemas. O que pode trazer problema é deixar o seu filho, a sua criança, o jovem, ser criado no mundo, ser influenciado diretamente pelos amigos, sem ter o conhecimento do Senhor. E a Bíblia diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, quando você ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, você está colocando ele debaixo da autoridade do Senhor. Ontem, se for gravação, no domingo, eu apresentei duas crianças. Eu fiz a apresentação na igreja de duas crianças, recém-nascidos. Duas crianças. E a alegria minha é ver que os pais, e expliquei isso para eles, já desde pequeno, já colocando o filho, já consagrando a criança a Deus, já colocando o filho no caminho do Senhor, trazendo para a igreja. Aí alguém fala assim: ah, mas o meu filho dá trabalho, o meu filho, ele não tem problema. Sempre Deus vai arrumar uma maneira de cuidar da sua criança. Traz para a igreja. Se não tiver lugar para colocar, o pastor dá um jeito e arruma um cantinho lá e põe as crianças, põe um professor. Sempre tem um jeito, mas não deixe o seu filho em casa. E quem é pastor, líder de igreja, tem que pensar nisso, que a criança é a plantação do amanhã. Amanhã a criança vai ser jovem. O meu pastor, ele falava assim, que essas crianças que estão correndo aí hoje, irmão Júlio, ele falava: está vendo? Daqui 5, 6, 7 anos são os jovens da igreja. Porque o tempo vai passar. Não tem como a gente segurar o tempo. Hoje a criança tem 5 anos, é bem tratada na igreja, amanhã ela tá com 13, está dentro da igreja.
Daqui a pouco está com 18, está dentro da igreja. Daqui a pouco casou, está dentro da igreja. Daqui a pouco tem filho, o filho dele está dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, debaixo da autoridade. A gente tem que ter cuidado com as crianças, tem que ter cuidado com os jovens. E a obrigação nossa, os mais velhos, que somos o pai da fé dessas pessoas, nós somos os pais da fé, são nossos filhos espirituais. Nós temos que ter um cuidado com elas. Ensinar desde a infância para a adolescência, ensinar na fase do descobrimento, que a criança quer aprender tudo, o jovem quer aprender tudo, ensinar, ter aula, capacitar professores, fazer capacitação dos professores da escola bíblica, pôr as pessoas da escola bíblica para fazer cursos, para aprender também, para aprender a cuidar, ensinar a pessoa que ensina, dar orientação, fazer as palestras, fazer cursos, participar de congresso, fazer de tudo para que os líderes sejam líderes fortes, sejam pessoas que tenham desejo e vontade, que estejam unidos com o pastor da igreja, para poder cuidar dos filhos, dos irmãos. Algum vai ter que sacrificar, vai perder culto, para poder ficar com os filhos dos irmãos. E os pais agradecer lá, aquele que cuida do seu filho enquanto você assiste culto. Acabou o culto, vai lá na tia da escolinha, na professora, fala obrigado, dá um abraço. Está cuidando do seu filho enquanto você está enquanto você está ouvindo a palavra. Tem pessoa lá no nosso ministério que leva saco de salgadinho, aquele saco grande de salgadinho, e dá para as professoras, e as professoras dá para as crianças, aquelas espuminhas lá de cebolitos, palititos, aquela espuminha lá que você fica mordendo, e a criançada adora aquilo lá, e fica lá mordendo aquele negócio. Fazem suco, quando tem que dar um refrigerante, e a criança fica ali. Agora, nós temos responsabilidade. Se o seu filho não está vindo na escola bíblica aos domingos de manhã, você já está cometendo um equívoco que pode amanhã te causar um sério problema. Porque se ele não faz amizade na igreja, quando é pequeno, depois de grande ele não vai querer vir na igreja. Ele não vai querer vir. Se você não ensina o caminho, ele não vai andar depois do caminho. Você fala assim, eu vou esperar meu filho crescer, quando ele crescer eu levo para a igreja. Aí você está errado. Porque daí ele não vai querer vir. Você vai correr o risco do seu filho entrar na droga, vai correr o risco dele arrumar amizade com pessoas de má índole. Você vai arrumar um problema para você. Não vai honrar o pai e a mãe, não vai ter educação certa, não vai aprender respeito, não vai aprender a temer a Deus. Você vai criar um problema para você. Eu não fui criado na igreja. Os meus pais foram muito bons, mas eles não tinham religião. E eles eram da opinião que eu podia professar a religião que eu quisesse. Eu tinha liberdade para escolher a minha religião. E eu escolhi o bar. Eu escolhi a droga. Eu escolhi andar com má companhia. Eu escolhi o que o mundo me proporcionou. Por sorte, muita sorte, por causa do chamado e da escolha que Deus fez pela minha pessoa, e muita graça de Deus, que eu não morri, não peguei uma doença, que não aconteceu nada de mais sério comigo, que eu escapei ileso. As marcas ficaram, é claro que as marcas ficam. Uma vez o homem falou assim pro sábio, e falou assim, o que impede eu de chegar a Deus? Aí o sábio falou para ele, o pecado. Ele falou, o pecado? Ele falou assim, toda vez que você faz algo que é contra as leis de Deus, você comete um pecado, um equívoco, um erro. E esse erro, ele é a raiz de algo que vai crescer. Ele é a raiz, ele é o começo, ele é a semente de algo que pode crescer e se transformar numa árvore frutífera de pecados.
não de bênçãos, mas de maldições. Ele falou assim, é? Ele falou, é. Ele falou, mas como que eu vou saber se eu estou pecando? Aí o homem falou assim, o sábio, falou assim, espera um pouquinho. Entrou lá no galpão, pegou uma prancha, uma tábua grande, uma porta. Ele pegou um martelo e um saco de prego. Prendeu bem a porta numa parede lá, deixou encostado, deu o saco de prego pro rapaz e o martelo. E falou assim, cada vez que você cometer um pecado, você pega esse prego, esse martelo e prega na porta. E você prega. Cada vez que você cometer um pecado, você põe um prego na porta. E o rapaz começou a fazer assim. Em pouco tempo, a porta estava cheia de prego, mas lotada de prego. E ele falou assim, mestre, encheu rápido de prego lá. Você tem outra porta? Ele falou, tenho. Pôs outra porta. Só que aí foi diminuindo. Os pregos foi diminuindo até que parou. E ele chegou para o mestre depois de algumas semanas e falou, mestre, pararam os pecados, diminuíram tanto que quase eu não tenho feito nada de errado mais, eu tenho me controlado, tenho conseguido me dominar e estou indo bem. O mestre falou, está indo bem mesmo. Ele falou, e agora? O mestre falou, cada vez que você fizer uma coisa boa, você tira um prego de lá. Ele falou, opa, que bacana, vou fazer. E a cada boa ação que ele fazia, ele ia tirando um prego, ele ia tirando um prego, ia tirando um prego, ia tirando um prego. Passou algum tempo, ele foi lá e falou, mestre, tirei. O mestre falou, pois não. Ele falou, tirei todos os pregos das duas portas. O mestre falou, parabéns, servo, parabéns. Você está preparado para seguir o caminho do Senhor agora. Agora você pode seguir o caminho do Senhor. E aí ele ficou todo contente. Aí ele falou, mas mestre, uma pergunta que eu quero fazer. O mestre falou assim, antes de você perguntar, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí o mestre levou ele lá nas duas portas. E ele falou, o que você está vendo nas portas? Ele falou assim, não estou vendo nada, tirei os pregos. Ele falou, e você não está vendo nada? Ele falou, estou vendo só os furinhos dos pregos. Aí o mestre falou para ele, pois é, você pode ter feito uma coisa boa, você pode ter terminado de pecar, apagado os seus pecados, mas as marcas do pecado, elas continuam aí, como as marcas do prego que estão nessa porta. Resumindo, quer dizer, a marca fica. A consequência do pecado, ela permanece. A Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E nós devemos ensinar os nossos filhos, colocar ele no caminho reto, no caminho de Deus. Alguém vai dizer assim, mas será? Irmãos, a Bíblia tem mais de 4.000 anos de história. E a Bíblia, ela é um ensinamento para nós, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus para as nossas vidas. E eu falei também sobre outros assuntos. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. É claro que às vezes a gente anda certinho, planta só coisa boa e ainda acontece coisa errada, não é verdade? Às vezes ainda dá um problema, um desacerto, mesmo você andando direito. Agora imagine se você andar errado. Imagina se você andar por aí aprontando, colocando coisas no seu corpo, ingerindo coisas como drogas,
como bebidas, andando em lugares com pessoas onde circula doenças, onde circula crimes, onde circula as coisas erradas. Imagine a colheita que será. Imagine a colheita. E a gente tem visto quantas pessoas que têm se acidentado, que têm se matado, que têm morrido, que tem acontecido tantas coisas. E eu te pergunto, você que está ouvindo, mesmo você que não é uma pessoa que acredita em Deus, eu te pergunto, se essa pessoa estivesse quietinha assistindo a palavra de Deus, será que ela tinha batido o carro? Será que ela estava nesse problema com justiça? Será que ela estava enrolada a vida dela? Será que o casamento estaria destruído se o esposo ou a esposa tivesse servindo ao Senhor de todo o coração? Será que se a pessoa tivesse servindo a Deus de coração, o casamento dela estava destruído? Será que tinha separado? Será que a consequência que fica para os filhos do casamento separado? Eu conheço uma pessoa que separou do marido e passados uns dias aí dessa separação, uns 2 meses ou 3, um conhecido nosso foi fazer uma visita lá na casa deles. E a criança deles, menino de 6 anos, 7 anos, uma rebeldia, gritando com os primos, gritando com a avó, rebelde. E o tio deu uns empurrão lá, o parente deu uns beliscão nele e tal, porque o menino estava demais. E quando eu fiquei sabendo, eu só pensei uma coisa: não é culpa do menino. Não é culpa do menino, é culpa do pai e da mãe, que colocou o menino no mundo, que foi ter prazer, colocou o menino no mundo e depois não teve capacidade de criar, não teve condição de criar, e abandonaram agora, separaram, e o menino perdeu um pedaço dele, que é o pai que não está junto, não perdeu a família, perdeu a base de sustentação. Agora o menino fica assim mesmo, rebelde. Agora imagine quando ele tiver 13, 14 anos, com essa rebeldia aumentando, encontrar com os meninos no tráfico, encontrar com os meninos na rua. Imagina a hora que ele descobriu um revólver, a hora que ele descobriu uma coisa, a droga, a bebida. Aí vão falar: olha lá, não presta. Mas lá atrás, se tivesse sendo criado debaixo da palavra de Deus, se o pai e a mãe suportassem a si mesmo e amassem o outro, e tivesse a decência de criar o rapaz ou a menina, o menino, e criar dentro da palavra. Casamento não é fácil não, irmão. Casar é dividir, casar é dar certo. Agora, o rapaz, que culpa que tem a criança? Olha o fruto que vai dar agora. Agora a mãe sai por aí beber com as amigas, larga o filho na casa da tia, na casa da avó, o pai tá lá não sei aonde com outra mulher, e a criança? E a criança? Ela nem pediu para nascer, foram lá, fizeram, colocaram, e agora? Aí manda para a escola e pensa que o professor é obrigado a educar a criança. O professor não tem que educar, o professor tem que passar o conhecimento. A educação se tem em casa. Mas qual casa se a família está destruída? Qual casa? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Agora, se está ensinando o filho, tá o pai e a mãe. Claro que ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de defeito. Eu sou defeituoso. Eu sou defeituoso. É minha natureza. Eu sou defeituoso. Mas não quer dizer que eu tenho que andar no pecado. Não quer dizer que eu tenho que andar no erro. Não quer dizer que eu não tenho que assumir meus compromissos. Eu tenho que criar os meus filhos.
E ensinar eles, porque como eles são emprestados de Deus para mim, ensinar eles no caminho do Senhor. Quando eles estiverem grandes, eles vão andar sozinhos, mas vão andar no caminho que eu ensinei a eles. A gente está colhendo muita consequência por ser desobediente a Deus. As famílias estão sendo destruídas pela desobediência. Os adultos estão desobedecendo. Não quer servir mais a Cristo. E nós estamos colhendo, a sociedade que nós estamos colhendo hoje, a rebeldia, é por causa da destruição das famílias. É por causa que as famílias estão sendo destruídas. É por causa da separação, das atitudes dos pais, das atitudes das mães, as atitudes das famílias. Nós precisamos de Deus para conseguir manter a família. O inimigo das nossas almas está lutando contra as famílias para destruir elas. E se você já foi atacado, você sabe o que eu estou falando e o quanto é difícil. Você sabe o quanto é difícil de não poder mais estar junto lá na sua casa com o teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, não está mais ali. Você sabe o quanto é difícil. Para quem já aconteceu, resta a gente orar e ver o que Deus pode fazer por nós. Mas quem ainda é casado e quem ainda está junto, ainda há esperança. Mas para isso, você vai ter que deixar Jesus cuidar de você e da sua casa. Jesus libertar você desses vícios, libertar você do jogo, da bebida, da prostituição, libertar você de você mesmo, desse ego. Tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser da sua maneira, tudo tem que ser da sua hora. Casar não é isso, casar é dividir. Casar é separar as coisas, é ter divisão. Não é fácil, mas também não é difícil. É difícil quando a gente não tem Jesus. Mas quando a gente tem Jesus no coração, fica mais fácil. Ontem eu falei também sobre outros assuntos, mas como não deu tempo de falar tudo ontem, aqui também não vai dar tempo de falar tudo, tá? Quero agradecer, vamos ver quem está aqui com a gente. Oi pastor, estou ouvindo a paz, não sei, o Evandro Chaveiro. Oi Evandro, você é bênção, hein Evandro? Gostei de conversar com você, viu? Gostei mesmo aí. Tá também ouvindo aqui a nossa irmã Joana, também tá ouvindo aqui a programação. Só tem 2 pessoas ouvindo a programação? O meu zap é 97142-7408. Será que tem mais alguém ouvindo? Ou alguém ouvindo pela internet? Olha, não tem mais ninguém. Oh, meu Deus do céu. E a gente prega com tanta vontade. Parece que tem uma multidão ouvindo. E só 2 pessoas. Mas eu sei que deve ter mais uma terceira por aí, ou uma quarta. Eu tenho a certeza, tá? Eu tenho a certeza que Deus está com a gente. Na semana que vem eu vou continuar essa mensagem lá na igreja, no domingo. Domingo é o culto da família. Então, domingo é o culto da família. E aos domingos a gente está trazendo uma palavra para a família. Uma palavra de vitória para as nossas casas. Uma palavra de bênção. E se um dia você quiser ir ouvir lá ao vivo e a cores, viu? Se você quiser lá ouvir, num domingo, às 7h30 começa o culto, acaba 9 horas. Começa às 7h30, acaba 9 horas, viu? Tá? Aí você se programa, o seu ônibus, tudo, tá bom? E você participa com a gente. Oba, tem mais um ouvinte aqui. Meu Deus, a dona Rosângela. Meu pai amado, deixa eu ver o que ela escreveu. A paz, estou adorando sua programação, está uma bênção, Deus abençoe. Eu que agradeço. Agora eu tenho 3 ouvintes, meu Deus do céu. Agora eu fiquei feliz demais. Será que tem um 4º ouvinte aí? Será que tem o 4º ouvinte? Vamos ver se eu vou bater o recorde hoje de ouvintes
Meu Deus! Opa! Apareceu mais uma aqui. Priscila, minha filha. Oh, pelo menos tem gente na minha casa ouvindo. Eu tô ouvindo também. Mandou um monte de carinha chorando. Um monte de joia. De 2 dedos aqui. Não sei o que é esse 2 dedos aqui. Assim, ó. Tudo legal. Paz e amor. Deve ser alguma coisa assim. Bom. Então todo domingo a gente está falando da palavra. E mais uma aqui, a Gisele Carneiro também. Ó, pelo menos a família tá ouvindo, né? Pelo menos a família. É duro, se você pregar e nem a família estiver ouvindo aí, tá feia a coisa, hein? Olha lá, a Gisele também tá ouvindo. Oba, 5 ouvintes. Meu Deus, tá batendo recorde, hein? Está crescendo a obra aqui. Sabe o que eu queria dizer? Aos domingos, a gente está trazendo uma mensagem. Eu estou preparando a mensagem, eu oro bastante e tento levar uma mensagem de Deus mesmo, uma palavra revelada, para os nossos corações ser cheios, ser abastecidos. Porque a semana não é difícil, não é fácil. A semana nossa é difícil. São muitas lutas, muitas coisas a resolver. E eu sei que a gente precisa disso, tá bom? A gente precisa dessa força espiritual para a gente alcançar vitórias. A dona Rosângela escreveu assim, olha, eu creio que tem muitas pessoas te ouvindo. Amém, eu sei que tem. Eu faço a brincadeira, mas, dona Rosângela, Deus falou que tinha uma obra grande na minha vida e não necessariamente... Ele não disse para mim que a minha igreja ia ser grande, ia estar cheia, não. Mas ele falou que a obra era grande. E o pregar a palavra e passar o ensino, o estudo, é uma coisa que eu gosto de fazer. É o meu dom. Eu gosto de ler e gosto de passar o ensino. E até entrei agora na licenciatura. Estou fazendo licenciatura na faculdade para ser professor, né? Para aprender técnicas, para aprender. E no meu curso eu vou aprender Libras, no meu curso eu vou aprender a trabalhar com pessoas com deficiência, pessoas especiais, eu vou aprender a dar aula, montar grupos, a fazer uma série de coisas. E por isso que eu estou fazendo o sacrifício de estar fazendo a faculdade e estar estudando. E eu sei que foi Deus que preparou para mim, dona Rosângela, e Priscila, Gisele, Joana, todos os ouvintes. Então, eu gosto de passar isso daí. E talvez essa obra que Deus tem na minha vida, ela já esteja crescendo. Talvez ela já esteja crescendo. Mas eu não me sinto grande, eu me sinto a mesma coisa de antes. Eu fico até meio assim, porque esses dias a menina vizinha aqui de casa parou a minha filha e falou assim, qual igreja que você vai? E a minha filha falou, vou na igreja. Ela falou, é lá perto da caixa d'água, assim, entre o posto de gasolina e a caixa d'água. A minha filha falou, Ela falou assim, como seu pai chama? Ela falou, meu pai chama Júlio Carneiro. Aí a menina foi embora. Daqui a pouco voltou com a mãe. Ela falou, você é filha do pastor Júlio Carneiro? Ela falou, sou. Ela falou, escuto seu pai na rádio. E, quer dizer, é vizinho da gente aqui, mas eu não fico falando que eu prego, eu não, porque quando a gente fala da gente, as pessoas perdem o valor, né? Então eu sei que a obra é grande, mas eu me sinto pequeno, eu me sinto uma pessoa comum, normal, e o que eu fico às vezes pensando é que Deus põe palavras na minha boca, que às vezes as pessoas que são mais duras às vezes, não é que é dura, mas é que pessoal, é verdade. É verdade, eu falo do vício, eu falo da prostituição, falo mesmo, e é verdade. Fica aí de galho em galho e quer que eu receber o que de Deus? Não vai receber nada. É a verdade, não é? Quer ter a família, mas não dá valor para casa. Quer ter, não dá valor para o marido, não dá valor para a mulher, não dá valor para os filhos. Vai colher o quê? Vai colher o quê? Então, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E sai naturalmente.
Não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito, mas eu tenho que falar. Porque é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei se o que Deus tem para mim, mas eu estou vendo acontecer muita coisa através da minha vida. Muita coisa. Muitas coisas. Muitas pessoas têm sido abençoadas. E eu creio que muitas mais serão abençoadas. Pessoal, agradeço a todos vocês que estão ouvindo. Se for uma gravação, fica firme. Pode mandar o zap, mesmo se for gravação, porque eu respondo a mesma coisa. É ao vivo, para quem estiver ouvindo a gravação, é ao vivo. Se está ouvindo na hora, então é ao vivo para você. Então pode ter certeza absoluta que Deus vai falar com você, que a unção vai ser a mesma. E eu quero convidar você a participar com a gente de domingo, das reuniões da família, às 7:30 da noite. Vem ouvir a palavra. Traz seus filhos. Traz eles, tem escolinha na igreja. Se você é longe essa igreja, vá numa igreja perto da sua casa. Se aqui for longe, não tem problema. Não tem problema. Se você está afastado da sua igreja, volte na sua igreja. Volta lá. Fala com o seu pastor, com o seu líder. Peça perdão. Não seja bobo, não. Vai lá, pede perdão, faz bonito, faz para Jesus. Vai lá, pede perdão. Ah, pastor, perdoe eu me afastei. Vou voltar a servir a Cristo. Deixa eu voltar aqui. Entra lá, fica lá quietinho. Se você está sendo bem cuidado, fica quietinho. Se você não tem igreja, quiser conhecer a nossa, pode vir. Mas se você quiser ir em outra também, pode vir, pode ir, fique em paz. Meu serviço não é encher igreja. Não é encher igreja. Meu serviço é pregar o evangelho. É pregar. E eu vou pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado vai ser salvo. E quem não crê vai ser condenado. É a Bíblia que diz. Eu não condeno ninguém. A palavra é que condena e absolve. A palavra do Senhor. Ele diz que quando a gente crê e é batizado é salvo. Mas quando a gente não crê, a gente já está condenado. Por que está condenado? Porque não está crendo no Filho de Deus, na palavra do Senhor. A palavra é dele. Mas o importante é a gente ter família, cuidar. Se não deu certo para você, paciência, vamos orar. Vamos tentar de novo, vamos começar de novo do zero. Mas se você ainda está casado, está com a família, viu? Lute pela sua família, lute pela sua casa. Luta pelos seus filhos. Não vai brigar com o professor na escola, não. Repreende o seu filho. Corrige ele com a cinta, com a vara. A Bíblia fala isso. Ah, mas pastor, a lei fala que não. A lei fala que não, mas a Bíblia fala que sim. Não é para espancar, bater, não. Mas viu? Tira a televisão, tira o celular. Você tem que dar alguma coisa. Você tem que tirar alguma coisa. Você tem que ensinar desde pequenininho. Depois de grande você não ensina mais. Depois de grande você não ensina mais. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Viu? Amar é querer bem. Amar é você ter que tomar atitudes. Amar não é falar sim toda hora. Amar não é dar tudo que o filho e a filha quer. Amar é ensinar a verdade. Oh, a mãe não tem dinheiro para comprar, o pai não tem dinheiro, o pai quer dar, mas não tem. Então você vai ter que esperar. Ou talvez eu nem consiga. Paciência, você vai ter que conviver com isso. Não é bater o pé, gritar no mercado, gritar na padaria. Não, irmão. Ensina o teu filho. Amar não é isso. Depois que ele crescer, ele vai bater na tua cara. Se tiver grande, ele vai dar tapa na tua cara. Quanta mãe aí que apanha de filho aí? Grita, xinga de palavrão a própria mãe. Onde já se viu uma coisa dessa? Onde já se viu falta de respeito? Vai pedir perdão para sua mãe e para seu pai. Você que fica desrespeitando eles. Vai lá pedir perdão, que você está errado. Não é assim que Deus fala para fazer. Não é assim, não. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra, dá valor. Não é véia, ou não sei o quê. Não é largar tudo sujo. Sua mãe e seu pai tá trabalhando aí, ralando o dia inteiro. Chega a casa, tá de ponta cabeça. E você tá aí, jogando videogame. Tá aí. Honra o teu pai, dá valor pra tua mãe.
Ajuda. No meu tempo eu lavava louça, lavava banheiro, lavava garagem, cuidava da casa, passava cera nos tacos, e fazia com a maior alegria para ajudar minha mãe. Tirava pó da estante, ia no mercado, toda hora que ela mandava eu ia. Sempre saía uma balinha, alguma coisa, saía, né? Mas eu ia. Gostoso. De domingo tomava café com meu pai, com a minha mãe. E meu pai, domingo ele não trabalhava, a gente tomava café junto. Hoje eu lembro, eu falo como era gostoso, né? Como era gostoso. Às vezes a gente ia para São Pedro, na Gruta dos Anões. Às vezes a gente ia passear no clube lá na Caterpillar. Ou em outros lugares. Como era gostoso. Era bom ser criança, era bom ter pai e ter mãe. Então a gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe. Enquanto a gente ainda tem. Respeitar. Deus, que o Senhor abençoe esse povo que está ouvindo a programação. Dê graça. Que o Senhor dê saúde, dê força, dê paz. Que o Senhor entre com a providência. Pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando. Famílias que estão até mesmo sofrendo, meu Deus. Que o Senhor possa ministrar sobre eles bênçãos e vitórias, que eles possam alcançar no Senhor a sabedoria e o entendimento. Eu repreendo, meu Pai, o mal e determino sobre a vida dos ouvintes dessa rádio, tanto da FM quanto na internet, que pega no mundo inteiro. Eu determino sobre a vida deles, meu Pai, um dia abençoado, uma semana abençoada, uma casa abençoada. E meu Pai, me coloco à disposição de qualquer família que precisar, que possa me telefonar. Eu me coloco à disposição para fazer a visita na casa, para ir ungir a casa, para ir orar. Eu me coloco à disposição, independente de igreja, de ministério, sem esperar nada em troca. Eu me coloco à disposição. E se tiver muita gente, eu vou pôr pessoas para fazer esse serviço. Eu vou pedir pessoas para me ajudar, porque as famílias estão sofrendo muito, meu Pai. As famílias estão sofrendo, e é por isso que tem tanto jovem perdido nas drogas, porque as famílias são destruídas e os jovens já crescem e conhecendo, em vez de conhecer a palavra, estão conhecendo o mundo. Meu Deus, eu oro por essas pessoas, todos os ouvintes, e se alguém tem uma coisa para resolver hoje, que precisa de uma solução, seja familiar, financeira, seja espiritual, seja o que for, Pai, que o Senhor dê a solução, que o Senhor ajude, Pai, pela Tua misericórdia, que o Teu amor imenso, que a Tua graça, meu Pai, Senhor, que o Senhor possa ajudar essas vidas. Espírito Santo, que a unção que está na minha vida alcance essas pessoas, meu Pai. Que o Senhor liberte elas do vício, da droga. Que o Senhor liberte, meu Pai, essa pessoa da enfermidade, essa pessoa que está na UTI, essa pessoa que está sofrendo, que está numa cama. Que o Senhor liberte ela, Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa que está num presídio, que a pessoa que está com o filho, com o marido, com a mãe, numa cadeia, meu Pai. Que o Senhor possa ajudar, meu Pai, dar o alvará, soltar, mas soltar ela liberta também, meu Pai. Que o Senhor possa fazer a obra completa. Meu Pai, eu te agradeço por estar aqui pregando a palavra. Enquanto tantos amigos meus já partiram sem salvação, eu continuo aqui pregando. Quando tantas pessoas que a gente conhece têm a família destruída, estou com a minha família, minha casa aqui, Senhor. Te agradeço pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá todo dia, meu Pai. Todo dia tem um alimento na nossa mesa. Todo dia tem um alimento. Eu sempre agradeço. Não importa se um dia tem uma comida melhor, outra não é tão assim, mas todo dia tem o pão nosso, Pai. Todo dia tem gasolina no carro, todo dia as crianças estão com saúde, a minha família tem saúde, tem paz. Todo dia o Senhor tem nos guardado, então eu te agradeço. E agradeço, Senhor, por usar eu como um vaso. Continua me usando, meu Pai. Deixa eu ser um vaso nas tuas mãos, meu Deus. Deixa eu ser, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não sou o melhor, eu sei disso, Pai. Mas continua me usando, meu Deus, para alcançar as pessoas. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa programação, por todos os ouvintes. Em nome do Senhor Jesus, os que creem digam amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.